Paz do Senhor a todos que me ouvem. Eu queria deixar uma palavra que se encontra em Isaías 53, do verso 1 ao verso 2, que diz: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque subirá como renovo, e ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nenhum, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que não o desejássemos. Isso aqui, pessoal, é uma passagem do profeta Isaías, que era um profeta messiânico, ou seja, profetizava a respeito do Messias, Jesus. Profetizava a respeito de um homem que desceria dos céus para salvar a humanidade. E a palavra nossa pregação refere-se à mesma profecia, refere-se à profecia messiânica, tá? Por isso que ele diz, quem deu crédito à nossa pregação? Somente a Jesus. Jesus deu crédito para quem veio após ele pregasse ao evangelho e curassem, expulsassem demônios segundo o nome dele, tá? O braço do Senhor se manifestou a Israel, e a Israel foi atribuída a incredulidade que o destruiu. Isso quer dizer o que, pessoal? Principalmente que nessa época, cerca de 700 anos antes de Jesus, acontecia um fenômeno chamado incredulidade, que acontece até hoje também em alguns casos, de Israel, que era o povo de Deus naquele momento. Israel era muito incrédulo, ou seja, cultuavam a outros deuses, cultuavam a diversos fatores que não agradavam a Deus, e isso entristecia o Espírito Santo e a Deus, porque eles foram chamados para cultuar, para adorar ao Senhor, tá? E daí no segundo versículo diz: porque subirás como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para eles, não tínhamos beleza algumas que para o desejássemos. Isso quer dizer o que, pessoal? Como diz, como uma raiz de uma terra seca. Essa terra seca, dando um parênteses, se refere a Israel. Mesmo Israel fazendo o que estavam fazendo, cultuando a outros deuses, fazendo coisas erradas perante ao Senhor, quem era a raiz daquela terra? Era Jesus, o Messias que viria para salvar a nação de Israel. O profeta Isaías refere-se a Jesus nessa passagem como a raiz numa terra seca. Não quer dizer que é uma raiz seca. Não entenda isso. É uma raiz na terra seca. Mas como Jesus é uma raiz, mas ela não está seca, ela está dando ramos. Ela produz ramos. Ela produz novos galhos para justamente prosperar, para justamente ser canal de bênção em nossas vidas. Jesus, tá? Essa terra seca, aos olhos de Deus, deleitou-se sobre a planta da terra, que era uma raiz viva. Essa raiz era tão viva, por quê? Porque do trono de Deus vem um rio de águas vivas, que é Jesus. Então a própria raiz não tem como ser seca perante uma fonte. Mesmo a terra que se refere a Israel sendo seca. Ou seja, trazendo isso para nós atualmente. Mesmo que vivamos em uma sociedade corrompida, em uma comunidade corrompida, cercada de amigos ou pseudos amigos, colegas incrédulos em Jesus, podemos sim
sermos uma raiz viva, se estivermos enraizada na palavra, em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo testificamos a Cristo. Através dos nossos atos, que somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos conduzidos a atos que não faríamos se não tivéssemos o Espírito Santo. Então, temos que ter essa consciência que só somos bons ou pseudos bons se tivermos Cristo, Espírito Santo em nossa vida. Sem o Espírito Santo, pessoal, não tem salvação. As pessoas precisam entender essa passagem. Não, eu não estou falando dessa mensagem aqui em si, mas do mandamento que Deus deixou. Só vai ao Pai se for pelo Filho, se acreditar no Filho. Só é dado a dádiva de sermos chamados de filho pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, eu só posso ser salvo em Cristo Jesus. Não tem como eu ser salvo em outra pessoa. Não tem como eu ser salvo pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu amigo. Só sou salvo se eu acreditar e praticar as coisas que Jesus deixou para nós. Isso quer dizer o quê, pessoal? Jesus, ele nos deixou ensinamentos. E para que sejamos considerados cristãos, precisamos seguir os mandamentos de Cristo. Não basta eu falar que amo a Cristo, se eu não faço por onde ser reconhecido como cristão. Isso quer dizer o quê, pessoal? Não estou falando de religiosidade, não estou falando de roupa, de cabelo, nada disso. Estou falando de caráter, estou falando de atitudes. Como que eu posso falar que eu sou cristão se eu vou contra os mandamentos da palavra de Deus? E daí em Jó, pessoal, 14:8 diz: se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morre ao pó. Ou seja, eu que sou uma raiz, que sou uma planta, né, na palavra, eu preciso estar com as minhas raízes enraizadas na palavra, para que eu não cause incredulidade em mim mesmo e nas outras pessoas. Porque aquela raiz que se envelhece na terra, o tronco, a árvore, morre, porque não tem mais nutrientes, não tem de onde tirar nutrientes. E a mesma coisa nós somos chamados em Cristo, ou seja, a nossa fonte de alimento é Cristo. Não tem como eu me alimentar de outra coisa a não ser Cristo, para um cristão. Para o que isso quer dizer? O alimento de um cristão é a palavra. É espiritual. Como que eu alimento o espírito? Sendo espiritual. Como que eu alimento a carne? Simplesmente vivendo. A carne já é alimentada por si só, sem fazermos nada. E para que equilibrarmos essa batalha entre o espírito e a carne, eu preciso alimentar meu espírito. E como eu alimento meu espírito? Lendo a palavra, jejuando e orando, conversando com o Pai, falando das minhas dificuldades ao Pai. E o que isso quer dizer? É quando você renuncia o seu próprio eu e comece a cultivar em você mesmo e em mim mesmo os aspectos do fruto do Espírito. São 9 aspectos e é o fruto. É um fruto com 9 aspectos. É como se fosse uma mexerica com 9 gomos. Cada gomo representa um aspecto do fruto do Espírito. E daí, quer dizer, a água que reverte a sequidão da raiz, que somos nós, e é de Jesus, é a palavra. Você pode notar uma leve diferença nesses 2 versículos, entre Jó e Isaías. Isaías refere-se a
a raiz como Jesus, e tá certo. Mas Jó também se refere à raiz como nós, e também tá certo. Porque Jesus deixou uma missão para que aquele que nele crê e ele vive em nós, possamos fazer coisas ainda maiores que a dele. Mas por que não fazemos? Porque Cristo não vive em nós, infelizmente. Cristo quer viver em nós. Por isso precisamos buscar mais a presença, precisamos buscar mais intimidade com Cristo, para que Cristo verdadeiramente se manifeste em nós. Então a palavra, ela tem que entrar e modificar nosso ser, nosso jeito, nossa personalidade. Então a gente fica a dica: lê a palavra, medite na palavra. A Bíblia não foi feita somente para ler, tá, pessoal? A Bíblia foi feita para estudar a ela. Por que eu falo isso? Se você lê só por ler, primeiramente, sem a presença do Espírito Santo, você não vai ter revelação. Vai ser uma leitura como se fosse de um livro qualquer. E esse livro não é qualquer. Esse livro é um manual de vivência, manual de sobrevivência nessa terra. Fica a dica: leia a palavra, ora a Deus, converse com Deus, todas as suas angústias e todas as suas felicidades, pois só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, e Ele vai mudar a sua vida. Fica na paz do Senhor.